Olá, no programa de hoje, o MDB na cena política mineira. As articulações da tradicional legenda que miram as disputas eleitorais de 2026 no Estado, a influência do tabuleiro nacional e dos movimentos de outras forças, e as apostas prioritárias no diálogo com a população. Eu converso com o presidente do MDB de Belo Horizonte e ex-presidente da Câmara Municipal da capital, Gabriel Azevedo, pré-candidato da legenda ao governo de Minas. Bem-vindo de volta ao programa, Gabriel. Bom estar contigo, Marco, e muito bom estar com vocês. Gabriel, você foi candidato a prefeito de Belo Horizonte nas eleições municipais de 2024, alcançou ali 133.728 votos, terminando na quarta colocação. E em manifestações públicas, desde os tempos de vereador, você sempre dizia que sua relação com a política passava obrigatoriamente pela capital mineira. O que lhe fez reavaliar, em certa medida, essa posição e se lançar pré-candidato ao governo de Minas? A minha relação política continua se dando com a capital mineira. E com a região metropolitana, candidato ao governo do Estado resolve o problema daqui. Afinal de contas, eu sou de Belo Horizonte, amo Belo Horizonte e todo mundo sabe disso. E sei que uma pessoa que sai de Betim e quer vir para trabalhar no centro dessa cidade ainda não tem, como em São Paulo, por exemplo, um bilhete único. Já são 7 anos deste governo e essa é uma pauta que não avançou. A integração da nossa mobilidade e a melhoria da qualidade de quem está fazendo um esforço enorme de passar uma manhã infernal e um final de noite infernal para ir e voltar para casa. Isso é uma pauta, claro, para Belo Horizonte, mas é uma pauta tratada pelo governo do Estado. Quero entrar em outra, segurança pública. Um dos legados que o governador atual e o vice-governador atual vão deixar para a segurança pública em Minas Gerais é a chegada do crime organizado na nossa região metropolitana. Vamos falar aqui de Assembleia. Em 2020, o governo do Estado, o senhor governador Romeu Zema, assina um projeto de recomposição salarial para as forças policiais. Ele pede celeridade, ele comemora a aprovação e depois veta esse projeto. A partir dali, a quebra de confiança entre polícia e quem é o chefe acaba. Começa uma operação da estrita legalidade. E nos últimos 5 anos, a polícia nunca mais respeitou o governador, ou a maioria dela. Qual que é o custo disso? A chegada de um crime organizado aqui na cidade. Então veja, eu não estou deixando de falar de Belo Horizonte. Eu continuo gostando e amando muito a minha cidade. Continuo gostando muito de Belo Horizonte e amando muito Belo Horizonte. O que eu estou muito disposto a fazer, e aí te respondo, Marco, é não cuidar apenas de Belo Horizonte. Nós estamos falando de um estado com 853 cidades. E se eu tiver o apoio do povo mineiro e me tornar governador de Minas Gerais, eu sei o tamanho dessa cadeira, o peso dessa responsabilidade e, claro, como cidadão de Belo Horizonte, como alguém que é nascido na capital, não vou me esquecer desse nosso município como o atual governo se esqueceu. Mas vou me lembrar muito que o governo precisa estar ao lado de 853 municípios governando para todo mundo. Esse lançamento, da sua pré-candidatura teve o aval do MDB nacional e o presidente da Assembleia, seu correligionário, Tadeu Leite, também vem sendo cotado para compor chapas majoritárias em Minas, mesmo sem ainda assumir uma pré-candidatura. Essa porta também permanece aberta na legenda? Vocês conversaram? Antes de termos o nosso nome colocado para a disputa ao governo, eu fiquei um bom tempo no 23º andar aqui do prédio, ao lado da Assembleia Legislativa, conversando com meu amigo, o Tadeuzinho. Para mim, um dos melhores nomes da política nacional. Uma figura que enche o MDB de qualidade, de boa política e que traz muito para o partido. Nós conversamos muito, muito mesmo, e eu perguntei, então, Tadeu, eu que na convenção do MDB fiz questão de lançar o seu próprio nome, porque eu te acho capaz de ocupar o cargo que você quiser na disputa do ano que vem. E o nosso querido presidente da Assembleia deixou claro para mim que ele tinha muito foco na pauta legislativa, que estava muito concentrado na presidência do Parlamento Mineiro e que eu poderia, portanto, avançar. Avançar no sentido em que ele defende muito uma candidatura própria do MDB, o que eu também defendo. Ele defende muito um nome que vai representar o equilíbrio, a moderação,
a boa política mineira nessa disputa. Então, no dia que a gente anunciou o nome, eu tive a alegria de contar com a manifestação pública dele em defesa da nossa pré-candidatura e de todo o incentivo. Temos dialogado desde então e trabalhado em conjunto. Seu nome já surgiu nos bastidores também para uma possível composição com o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, que lidera pesquisas divulgadas até então. É uma construção possível de avançar, Gabriel? Ninguém é candidato a vice. Não conheço esse tipo de pretensão. O cargo de vice-governador de Minas Gerais é muitíssimo importante. Eu tive o privilégio de contar com o Paulo Brant na minha chapa para prefeito. Ele foi o nosso candidato a vice-prefeito e é um homem sensacional. Antes dele, outras pessoas ocuparam esse cargo com grande capacidade, o Antônio Andrade, o Alberto Pinto Coelho, o Antônio Anastasia. É uma honra para qualquer pessoa ser vice-governador de Minas Gerais, mas eu gostaria de reafirmar aqui, eu sou pré-candidato a governador de Minas Gerais. O senador Cleitinho me fez esse convite e eu agradeço muito todas as tratativas de diálogo, porque política também é dialogar com todo mundo, mas nesse momento o MDB tem pré-candidato a governador. E o ex-prefeito Alexandre Calil, de quem você já foi próximo, depois se distanciaram, também é cotado como pré-candidato ao governo ou ao Senado pelo PDT. Há espaço para algum diálogo entre MDB e PDT? Hoje mesmo eu conversei com o presidente do PDT, que é um amigo, deputado federal Mário Eringer, porque eu ando muito aficionado com o tema de ferrovias, e já vamos falar um pouco mais sobre isso. Ele tem um livro interessante que é A Locomotiva Verde, e eu estou tendo todos os tipos de discussão baseado em ideias. Minas tem muitos problemas e a gente tem que apresentar soluções. A conversa é com todo mundo que quiser conversar. Tanto que daqui, depois da entrevista na TV Assembleia, eu estou indo para o gabinete do professor Cleiton, um deputado estadual excepcional, ao lado da deputada estadual Lohana, ambos do PV, e eu considero ambos preparadíssimos, repletos de ideias para Minas Gerais, e vou conversar com os dois. Ontem eu estava em Conceição do Mato Dentro e dialoguei com o meu querido prefeito Otacílio, que é o presidente do PSB de Minas Gerais. Conversei com meu amigo deputado federal Paulo Abiacchio, do PSDB. Estive presente e conversei com o atual presidente do Avante, Igoreto. E a gente tem que voltar a conversar mais em Minas Gerais, sabe? Não dá para a gente ficar concentrado nas brigas. Eu realmente olho para vocês que estão acompanhando essa nossa conversa aqui, eu e o Marco, e te pergunto se nos últimos anos a briga entre políticos resolveu o problema das estradas aqui em Minas Gerais. Acrescentou 1 centímetro de ferrovia, impediu a chegada do crime organizado, reformou escolas centenárias que estão caindo aos pedaços. Não, eu não tenho problema de conversar com ninguém. Meu parâmetro é muito claro, eu sou um democrata radical e vou estar sempre do lado da democracia e acredito verdadeiramente que a gente não tem tempo a perder com ideias velhas. A gente precisa avançar nas soluções que funcionam no mundo inteiro e tem que funcionar aqui também. Isso vale, inclusive, para o PT e para outras forças de esquerda que, segundo o próprio noticiário, estariam já mirando alternativas após o senador Rodrigo Pacheco sinalizar, que não deve ser candidato? Eu também dialoguei muito com o senador Rodrigo Pacheco antes de dar esse passo. Eu perguntei a ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes, como outras pessoas perguntaram várias vezes. E para mim ficou muito claro que ele está de decisão muito tomada. O Rodrigo não é candidato, e nem pré-candidato a governador de Minas Gerais. E há, claro, uma insistência no assunto por parte da imprensa, que fica sempre imaginando, e se? Pois é, cogitam-se. Cogita-se que ele possa mudar de partido ainda e reavaliar essa posição. O que se cogita é uma coisa maravilhosa, todo mundo cogita tudo, mas o que há de concreto nesse momento é que eu sou pré-candidato ao governo de Minas Gerais pelo MDB, o nome está colocado e que eu saiba, além de mim, tem mais um. Então, nesse momento, na disputa, são 2 pré-candidatos ao governo. E a minha pré-candidatura é para valer. O presidente do seu partido, aqui em Minas, o deputado federal Newton Júnior, admitiu conversas recentes com o PT. Sim. Então, é uma possibilidade? Eu insisto, todas as pessoas, eu estou dialogando com todas as pessoas. Eu dialogo com todas as pessoas por uma razão. Nós precisamos lembrar mesmo, eu falo isso olhando bem no olho de vocês que estão acompanhando essa entrevista, deixar o tempo da briga para trás. Já deu, galera. Já cansou.
Isso que vocês estão acompanhando na internet, do político que lacra e tem like, do que xinga o outro, do que vai para o plenário, não tem ninguém no plenário, ele grava um videozinho para xingar o coleguinha, para causar. Cara, isso não mudou a tua vida na Estrada Mineira. Isso não resolveu a construção de hospital regional. Isso não melhorou o pior índice de professores não permanentes nas escolas, que é o de Minas Gerais. Isso não mudou a realidade com que faz a gente ver alunos se formando no ensino médio sem saber ler direito, sem somar direito. Então, vamos por que é verdadeiro. Vamos por que soluciona. E o que soluciona depende de diálogo. E se eu for governador de Minas, é para ser governador de todo mundo. Não tem essa de que, olha, aqui a direita não tem vez, aqui a esquerda não tem vez, aqui zero. Chega. Faltou, na sua visão, ao governador Romeu Zema um melhor diálogo com o governo federal? Não me parece fazer sentido numa federação, e eu estou lançando um livro sobre federalismo com o professor Onofre Júnior nos próximos dias, não faz sentido a unidade da federação ser usada como uma espécie de barricada contra um adversário político que esteja presidindo o governo federal. Isso foi feito aqui. Muito. Muito. Gente, não faz sentido um governador de Minas Gerais pegar uma câmera, colocar uma banana com casca e comer. Não, gente, pelo amor de Deus. Pensa assim, grandes momentos de governadores mineiros na nossa história. Tancredo, da sacada do Palácio da Liberdade, falando: mineiros, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Juscelino Kubitschek, o meu binômio vai ser estrada e energia. Pega essas duas cenas e coloca com o governador Zema comendo uma banana. É pré-candidato à presidência da República. E aí? Hoje eu fui emoldurar um presente que eu recebi, né, que é um santinho de campanha original do JK. Dizia, né? Mineiros, o Brasil precisa de um presidente mineiro. Aí a gente pensa no Tancredo, pensa no JK e pensa nessa grandiosidade política que eles representaram. Você acha que o Tancredo, se tivesse comido a banana com casca, se o JK tivesse postado nas suas mídias sociais um videozinho com ele segurando uma miniatura do presidente, naquela época ele ainda não tinha bebê reborn, ele seria cogitado? Romeu Zema falou que o Nordeste é uma vaquinha magra. Como é que ele chega lá em Recife para pedir voto? Sabe? Então, assim, Minas não é Zema. Minas é mais do que isso. Minas é um lugar chique, sofisticado, desenvolvido, civilizado. Isso merece uma política para além desse tipo de cena para a mídia social. Eu estou muito longe de ser um candidato sem defeitos. Eu tenho profundos defeitos. Mas nunca, em tempo algum, eu desrespeitei Belo Horizonte, por onde eu atuei 8 anos como vereador e depois 2 como presidente da Câmara Municipal. E nunca desrespeitei Minas Gerais. Diga-se, eu fiquei 4 anos no governo estadual. Eu servi esse estado como subsecretário de Juventude. Construí um centro de juventude, coordenei Plug Minas, Poupança Jovem, Fica Vivo, Juventude e Polícia, 84 ações de juventude nos 853 municípios, para 25% do povo mineiro que fazia parte da juventude de 15 a 29 anos. Em nenhum momento eu esqueci que eu estava compondo o governo da unidade federativa chamada Minas Gerais, um lugar que tem 305 anos de vida. Isso é muito importante, saber o tamanho da cadeira que você vai ocupar e tentar fazer com que essa cadeira seja respeitada em relação a quem já se sentou nela. O vice-governador Matheus Simões deve assumir o estado em abril e ser o candidato da situação. Ele deixou o Novo, se filiou ao PSD e já tem aí acordos alinhavados com quase uma dezena de partidos. Vocês foram colegas na Câmara de BH. Sim. Qual sua leitura sobre ele enquanto um potencial adversário? Eu verdadeiramente espero que nós tenhamos um debate de altíssimo nível. Matheus Simões esteve comigo por 3 anos e pouquinho na Câmara Municipal. Nós fomos eleitos em 2016. Eu tive cerca de 10 mil votos, ele teve cerca de 5 mil votos, e nós compusemos ali uma dupla, no sentido em que a gente representava um momento na Câmara de combate claríssimo à corrupção, de muita transparência, de debate de alto nível. E eu reconheço isso tudo no vice-governador. Eu tenho muita alegria
de ter tido na vida pública bons embates em que eu contei com o vice-governador Matheus Simões ao meu lado. Naquele 2020, a crise da Polícia Militar, quando o governador Romeu Zema rasga o projeto de lei que ele próprio tinha sido autor, é bom lembrar o mineiro disso, cai o secretário de governo, Bilac Pinto, o vice-governador Paulo Brandt sai do Partido Novo, acusando o partido de ter feito a pressão para o governador descumprir sua palavra com as polícias, e o então vereador Matheus Simões, que seria candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo Partido Novo, tinha tomado um café comigo para me chamar para ajudá-lo na campanha, muda de ideia. Naquele momento ele queria ser prefeito de Belo Horizonte, mas ele muda de ideia. Eu me lembro muito dele falar que cumpriria todo o mandato de vereador, mas ele também muda de ideia. E aí ele vem para ser secretário no governo estadual, para tentar compor um pouco daquele problemaço que tinha sido criado. 2 anos depois ele se transforma em vice-governador, e o que eu sinto que acontece de 2018 para cá, entre nós dois, é uma diferença clara de um posicionamento que eu acredito diferenciou o Brasil e dividiu o Brasil. Eu nunca fui bolsonarista. No momento em que o bolsonarismo surgiu, eu disse não. Eu disse não. E pelo que eu compreendo, o vice-governador disse sim. Recentemente, o então não ainda preso Jair Bolsonaro esteve no Palácio Tiradentes e entregou para o Matheus Simões, que sempre recusou medalhas e honrarias, talvez a primeira medalha que ele tenha recebido na vida. A medalha de imbrochável, imorrível e incomível. Eu jamais receberia uma medalha assim. Eu jamais utilizaria o Palácio Tiradentes para um evento político-eleitoral dessa monta. E isso nos diferencia. De resto, eu faço votos que ele faça um excelente trabalho como governador a partir do ano que vem. E eu tenho certeza que o debate será de alto nível. Porque eu e o Matheus somos amigos. Eu já fui na casa dele, onde fiz uma refeição, ele já foi na minha cozinha, onde ele cozinhou, e isso é coisa que a gente faz com quem a gente gosta. Eu gosto do Matheus. E respeito o Matheus. E está na hora, e falo isso para o eleitor mineiro, da gente ter debate eleitoral de alto nível. Está na hora de você assistir um debate eleitoral que não seja um circo, um festival de gente que não sabe dados, informações, e isso eu garanto. Num debate entre a gente, o que vai existir, e aí eu lembro, obviamente, do Tancredo, é um momento em que quem brigam são as ideias e não os homens. Porque uma meta importante, Marco, para mim, é terminar essa campanha, independente do resultado, ligando e conversando com o Matheus, como eu sempre fiz. Sempre fiz. Eu não quero jamais brigar com meu amigo. Quero que as nossas ideias, que são diferentes, sejam colocadas a gosto do eleitor, com muito respeito a Minas Gerais. Aqui na Assembleia, Gabriel, a base governista conseguiu, essa semana, aprovar em primeiro turno a privatização da Copasa, após passar também a PEC que dispensou a exigência de referendo popular. Movimentos sociais e a oposição têm feito duras críticas a essa operação. E você também explicitou algumas ressalvas em um recente artigo. Sim. Né? Político tem que ter posição. Não tem assunto que você não me pergunte aqui que eu não vou dizer exatamente o que eu penso. PEC que tirou da Constituição o direito de consultar-se ao povo, ou melhor, a obrigação de consultar-se o povo na questão da Copasa, da CEMIG. Sou contra, porque eu sou coerente. Durante 8 anos que eu fui vereador, eu tinha um aplicativo em que cada votação minha contava com a participação do povo. Eu acho que é um erro, porque quando você tira o direito do povo de escolher, parece que você está fazendo coisa errada. Ou parece, como eu ouvi de alguns, né? Não, o povo não tem capacidade de entender esse assunto. Como não? É água, é esgoto, é dinheiro do povo. Se você vai para o debate franco, claro, e convence, olha, pessoal, essa é a ideia do governo, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, bora. Agora, 7º ano de governo, bacia das almas, final do processo, vamos tirando a Constituição porque tem que ser às pressas, ainda usando como desculpa a questão de estar ligado à dívida mineira, o que não é verdade, errado. Fui contra. Qual seria o melhor modelo para a Copasa, na sua visão? Aí vamos para o segundo processo. Nós estamos falando de 3 projetos de lei que estão tramitando na Câmara, ligados ao tema da Copasa. Na Assembleia. Da Assembleia. Nós temos, então, portanto, 3 projetos de lei tramitando na Assembleia, ligados à questão da Copasa. A privatização propriamente dita, 9 artigos.
Você leu, eu li. Não vi ali onde é que está entrando quem vai ter esgoto, quem vai ter água. Não, só vender. Segundo, você tem a questão da ARSAI e tem ainda a questão dos blocos, que, ao meu ver, não foram totalmente discutidos. Ao meu ver, e aí eu digo mais uma vez uma posição muito clara, eu sou contra a venda da Copasa. A Copasa deve continuar existindo, reformulada, com seus problemas corrigidos, e o que não pode existir é o medo da iniciativa privada no processo, com parcerias público-privadas e iniciativa privada para encanamento, abastecimento, esgoto, tudo isso é permitido. Não necessariamente com a venda de uma estatal que tem mais papéis do que simplesmente isso. Então, minha posição é muito clara, e eu deixei isso num tema aqui, o tempo, para ficar falando só de Copasa no programa, mas está tudo explícito em artigos que eu escrevi, em vídeos onde eu postei minhas decisões, porque o que me interessa, mais do que a discussão, porque eu sou totalmente a favor, como as pessoas sabem, da iniciativa privada e da privatização. O Brasil avançou e avançou muito com a privatização das teles. Isso sem sombra de dúvida. Mas é qual o modelo que funciona. Eu pego Portugal, pego Senegal, pego um conjunto de lugares onde água e esgoto avançaram e eles têm exatamente esse modelo que eu estou defendendo. Uma estatal que conta com a iniciativa privada para gerar a distribuição democrática e eficiente de água e o tratamento eficaz do esgoto. Cara, quando a gente está falando, por exemplo, de água, eu pego Singapura, que tem modelos distintos, mas assim, o desperdício de água aqui no nosso estado é uma coisa brutal. Eu estava em Conceição do Mato Dentro ontem, tá bem claro aqui. O esgoto, os dados são assustadores. A água vai e vai suja, sendo que já tem lugar no mundo que reaproveita isso tudo. Então, minha posição é muito clara. Fui contra a PEC, sou contra a venda, tem outro modelo para Minas Gerais. Estatais, né, o destino delas como um todo é uma das discussões centrais que compõem o PROPAG, esse programa, né, federal que dá novo tratamento para as dívidas do Estado com a União. A Assembleia também já aprovou uma autorização para federalização da Codemig e o repasse de outros ativos do Estado também está ainda em discussão. Para você, o desenho final desse projeto, ele resolve em que medida o futuro de Minas Gerais, o tratamento dessa dívida histórica? Cara, tem 3 coisas aqui que eu quero dizer para você. O primeiro ponto é que não dá para a gente discutir as questões pontuais sem abordar o macro-orçamento mineiro. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui é para onde estão indo, neste ano, 20 bilhões em subsídios, que ninguém no Estado conta. Incentivos fiscais. E incentivos fiscais. Como é que a gente parte para a discussão de abrir mão de ativos e de empresas e de joias do Estado mineiro sem abrir essa caixa preta de subsídios e incentivos fiscais? Onde já se viu ter este aspecto do orçamento mineiro que ninguém sabe para onde vai? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, como é que nós temos esta riqueza mineral profunda no Estado, sentado nessa monta de minério, e a gente não faz como, por exemplo, a Austrália, ou uma específica unidade da Federação da Austrália, que é a Austrália Ocidental, e Perth é a capital? Como é que a gente não cria, aos moldes australianos, um fundo ligado ao minério para ser uma poupança e um investimento permanente de infraestrutura, sobretudo ferrovia, educação e pensamento do futuro? E terceiro ponto, para além de revisar essa questão orçamentária de subsídios e incentivos fiscais, valorizar o nosso recurso mineral como poupança. E terceiro, valorizar os auditores fiscais que no nosso Estado questionam a nossa dívida, os juros e como isso está acontecendo. Como é que simplesmente você vai para a mesa de negociação querendo abrir mão, querendo facilitar, sendo que esses 3 pontos aqui não foram resolvidos? Porque senão nós vamos virar uma unidade federativa que vai passar 5, 10, 15 anos discutindo dívida. Como é que a gente faz a nossa política orçamentária ter mais vulto? Como é que a gente faz a nossa economia girar mais para, antes disso, deixar a casa bem arrumada e só depois falar, bom, e agora em relação a esses ativos, como é que a gente funciona? A sensação que eu tenho é que o governo virou a loja Zema em liquidação. Vamos embora deixando isso tudo na oferta, porque eu estou saindo desse governo. E a pergunta é, tem alguém lucrando com isso?
porque o povo mineiro não me parece. Mas a ideia central do Propag lhe parece acertada de oferecer uma alternativa ao RRF? O RRF era pior. E aí isso mostra muito o que é este governo. Zema e Mateus bateram na tecla do RRF como se ele fosse a salvação mineira e como se fosse o último e único caminho possível. Vieram Tadeuzinho e Rodrigo Pacheco e renegociaram no Propag. É melhor do que o RRF. É bom? Não posso falar que é uma maravilha. Gabriel, para fechar nossa conversa rapidamente, que o tempo já está bastante avançado, o MDB Nacional disputou a última eleição presidencial com a então senadora Simone Tebet, hoje chefia 3 ministérios importantes: planejamento com a própria Tebet, cidades com Jader Barbalho Filho e transportes com Renan Filho. Apoiar a reeleição de Lula seria um caminho natural no plano nacional ou há divisões internas em relação a isso? Eu acho que essa pergunta você vai ter que fazer essa pergunta para o Mateus, porque o PSD tem 3 ministérios no governo federal. É um caminho natural para o PSD apoiar o governo federal? Você acha que vale a mesma lógica? Eu acho que vale. Acho que você tem que perguntar para o Mateus. Porque ele estava no Novo, me parece. Era o partido da vida dele. Mas aí ele realmente resolveu mudar para o PSD. E aí o PSD tem 3 ministros no governo federal, né? Tem 3 ministros no governo federal. E me parece que nós precisamos lembrar que existe Minas Gerais de uma maneira mais altiva do que ficar discutindo só quem vai ser palanque de quem. Eu quero ser governador de Minas Gerais. Eu não sou candidato a banquinho de candidato algum. Eu quero virar para o povo mineiro e falar assim: tem 70% das nossas estradas que são uma porcaria, ok? Sabe por que elas são uma porcaria? Porque tem trocentos caminhões de minério percorrendo elas o tempo inteiro. Como é que nos últimos 7 anos, um governo cujo lema é "aqui o trem prospera", não construiu 1 centímetro de ferrovia? Isso é que eu quero discutir na eleição. Eu não quero saber, neste momento, de ser simplesmente um escoro para um candidato qualquer que seja. Mas vai respeitar a posição que o MDB Nacional definiu. Eu sou o maior respeitador da questão partidária. Isso não tem problema. Agora, o MDB é um partido de 60 anos que está no patamar que está porque tem democracia interna. Não impõe nada a ninguém. Tem partido aí que é assim: o partido de fulano, o partido de cicrano. E o que ele decide, está decidido. No MDB não é assim. Então o MDB vai dialogar, vai ter convenção partidária de verdade. É um partido orgânico que tem prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Aliás, o 15 no interior de Minas Gerais tem uma força que vocês não calculam. Na eleição, menos do que ser banquinho de alguém, eu quero ser o governador de Minas Gerais. Por quê? Porque nós tivemos Dilma e Pimentel. Estavam alinhados, ao que tudo indica. Não sei o que de bom ver. Nós tivemos o Bolsonaro e o Zema. E aí? Então, gente, vamos parar dessa coisa de que Minas é importante só na época da eleição. Vamos lembrar que Minas tem um tamanho e ferrovia tem que sair do papel. Professor tem que ser valorizado, receber bem, escola tem que educar. Segurança pública não pode ser viagem para TikTok em El Salvador. A gente tem que discutir isso com dados, inteligência e valorização do policial civil, militar, da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros. Sustentabilidade tem que ser para valer, não pode ser operação com Polícia Federal na porta da cidade administrativa. E tem tantos temas que a gente pode discutir e que geralmente ficam fora do assunto, porque interessa a muita gente da classe política ficar falando desse com aquele, desse dali outro, coisa daqui. Eu sei que isso não interessa a quem está preocupado com Minas Gerais. Vamos ter outras entrevistas. Eu estou preocupado com Minas Gerais. Eu estou muito preocupado com Minas Gerais. Por quê? Porque nos últimos tempos eu mergulhei de cabeça, as pessoas me conhecem. Eu estou de cabeça nos dados mineiros. Eu estou impressionado. Eu não achei que era tão ruim. Eu não achei que era tão ruim. Então, quem quiser conversar comigo dentro do patamar de solução, de ideia, de proposta para melhorar a vida do mineiro, é muito bem-vindo. Muito obrigado por mais essa entrevista conosco no Mundo Político, Gabriel. O Marco, eu que tenho que te agradecer você que acompanhou e te convidar para continuar conversando comigo, tá? É @Gabriel Azevedo no Instagram e me segue lá no TikTok, no X. Vem junto, porque a gente só está caminhando de comecinho. Vai ser legal.
eu conversei com o presidente do MDB de Belo Horizonte, pré-candidato da legenda ao governo de Minas, Gabriel Azevedo. Falamos sobre as articulações partidárias que miram as disputas eleitorais de 2026 no Estado e os fatores que podem impactar o quadro nos próximos meses. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.